meus amados irmãos, estamos aqui de volta para estarmos meditando em um tema muito importante nesta noite. Quando nós olhamos para as maravilhas do agir do Espírito Santo no meio do povo de Deus, um dos sinais mais fascinantes e mais transformadores é a forma como ele eleva a nossa comunicação com o Criador. Entre as ferramentas sobrenaturais concedidas ao corpo de Cristo, há uma que quebra as barreiras da nossa lógica humana para nos conectar diretamente ao trono de Deus, que é o dom de variedade de línguas, que é o nosso tema hoje. Esse dom, amplamente registrado no Novo Testamento, desperta muita curiosidade e, por vezes, dúvidas. Longe de ser um mero fenômeno emocional ou um sinal de confusão, a variedade de línguas é uma promessa bíblica viva, uma manifestação do poder de Deus que enriquece a vida de oração do crente e traz renovo espiritual para a igreja. Mas o que é o dom de variedade de línguas? Bem, para compreendermos a profundidade desta bênção, precisamos recorrer aos ensinamentos do apóstolo Paulo, que estão em 1 Coríntios capítulo 12 e também capítulo 14. O dom de variedade de línguas é a capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo para o crente falar idiomas que o indivíduo nunca aprendeu por vias humanas. A Bíblia nos mostra que essas línguas podem se manifestar de duas maneiras principais. Primeiro, elas se manifestam como línguas humanas. A gente viu, por exemplo, o dia de Pentecoste. Naquele dia ela se manifestou como língua chamada xenolalia, né? Então, no dia de Pentecoste, os discípulos falaram em idiomas reais da época e foram compreendidos pelos estrangeiros que visitavam Jerusalém naquele momento. Ali foi um sinal poderoso de que o evangelho pertencia a todas as nações. E o segundo modo é as línguas estranhas ou angélicas, né? Línguas de anjo, como disse Paulo. Elas são linguagens espirituais de oração e não são compreendidas pela mente humana. Então, Paulo explica a essência dessa segunda forma no capítulo 14 do versículo 2. Ele diz assim: porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala mistérios. É uma linha direta e exclusiva de comunhão com o Pai. Os propósitos da variedade de línguas são aqueles que a gente vai ver logo agora, em seguida. Por exemplo, Deus não realiza nada sem um propósito santo e perfeito. A manifestação deste dom carrega objetivos fundamentais para a saúde espiritual do cristão e também da comunidade de crentes. Então ela traz primeiro a edificação pessoal. As escrituras dizem claramente que o que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo. Quando faltam palavras em nosso idioma para expressar nossas dores, anseios ou adoração profunda, o Espírito Santo assume o controle da nossa voz. É como um carregador espiritual que renova nossas forças internas. Louvado seja o nome de Jesus. Também tem a oração em espírito e intercessão perfeita. Em Romanos capítulo 8, 26, lemos que o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A oração em línguas
ela contorna a limitação da nossa mente, permitindo uma intercessão perfeita e alinhada com a santa e perfeita vontade de Deus. Também ela gera edificação coletiva, isto quando há interpretação das línguas. No culto público, se o dom de línguas for acompanhado pelo dom de interpretação, ele assume o mesmo papel da profecia. E assim, ele traz uma mensagem direta de consolo, de exortação e de edificação para toda a igreja ali reunida. Agora, é preciso que haja ordem e equilíbrio no uso desse dom. O mesmo apóstolo Paulo, que recomendava e praticava intensamente a oração em línguas, ele fez questão de estabelecer diretrizes para que o dom cumprisse o seu verdadeiro papel com decência e com ordem. Paulo é muito inteligente neste aspecto. Então, o dom de língua nunca deve ser usado para promover a desordem ou barulho espiritual. Em um culto comunitário, a prioridade deve ser sempre a clareza e a edificação de quem nos ouve. Ora, se todos falarem ao mesmo tempo, sem direção, um visitante pode sair confuso. Por isso a Bíblia nos orienta a equilibrar o fervor com o bom senso, orando em espírito no nosso secreto e buscando a edificação mútua quando estivermos juntos. Acima de tudo, Paulo nos lembra que os dons precisam ser conduzidos pelo amor. Sem amor, falar em línguas, sejam humanas ou angelicais, não passam de um metal que soa ou de um sino que tine. O som só se torna música celestial quando é gerado por um coração transformado e amoroso. Então, queremos terminar esta palavra nesta noite, falar sobre esta reflexão, encorajando você a não limitar o poder de Deus na sua vida. A variedade de línguas é um presente do Consolador para que a sua caminhada com Cristo seja cheia de intimidade e de revestimento. Amém? Portanto, abra o seu coração e clame por essa plenitude ainda hoje. Permita que o Espírito Santo ministre ao seu espírito, que ele quebre as amarras da frieza e da rotina religiosa e lhe conduza ao nível mais alto de oração, adoração e comunhão. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a Igreja de Cristo, que essa igreja continue caminhando no poder, na ordem e na beleza de todos os dons espirituais. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.